Oi, tudo bom? Adoro! Eu vou me encostar. Essa carioca é a melhor de Porque todas. eu vou ficar de ladinho, vou fazer que nem o Julio Iglesias. Não me filmem desse lado. Eu não tenho dessas, não. Imagina, bobagem. Julio Iglesias era assim? O quê? É nada. Aham. Você pode olhar a maioria das fotos e dos vídeos em apresentações de TV, em qualquer lugar que ele estivesse. É só Mariah Carey também. Mariah Carey tem um lado que ela não gosta que se filme. Tá bom. Eu não tenho esses lados, que todos os lados caem bem. Claudinha, quem são as pessoas que você tem gratidão no seu mundo de comunicação? Quem te trouxe pro rádio? É hora de você citar essas pessoas na sua vida. Olha, na verdade é assim, eu sempre tive vontade de fazer rádio, desde pequena. Na verdade é aquela coisa de infância. A minha mãe morria de rir porque eu pegava, sabe as cortinas de casa de antigamente, tá, gente? Ela tinha como é que fala? Que você, é como se fosse uma corda, e no finalzinho dessa cordinha tinha como se fosse um microfone de madeira, e eu ficava assim o tempo todo. Mas até então você pode pensar que tipo, vai ser cantora, tá. Não. Mas deixa que eu vou explicar. A esposa do meu avô, que a gente falava que era minha avó drasta, Maria Helena, quem é do Vale do Paraíba, ela trabalhou muitos anos na Clube AM, ela ficou mais de 30 anos trabalhando lá. Então, desde quando eu era pequena, eu vinha para São José passar férias e eu falava, eu quero ir para a rádio ficar com a Maria Helena, com a Lena. Então, desde pequena, eu conheci o Mina Santos, que é o pai do Dodô. Então, desde pequena, eu tinha aquele mundo do rádio muito vivo na minha memória. Gente, eu não estou acostumada com o microfone aqui, tá? Então, eu desde pequena, anualmente, quando vinha as férias, eu vinha para cá e eu tinha que ir para a rádio. E eu tinha que ir para a rádio. E eu estudando no Rio de Janeiro, fazendo colégio, Isso depois... com quantos anos? Você vinha pra cá nas férias, queria ir na rádio? Que idade? 7 anos de idade, Uau. desde pequena mesmo. Sempre tive. Eu queria mexer nos botões, na verdade, eram os botões. E eu sempre menciono o nome de Edson Cambraia. O Edson Cambraia, ele trabalhava na Bandeirantes FM, na antiga 103.1, que era concorrente da Estéreo Vale na época. E ele trabalhava no setor de propaganda e marketing da rádio. Ele era diretor comercial. E ele me via sempre ali. Mas nessa época eu já tinha acho que uns 14, 15 para 16, alguma coisa assim. E ele falou, topa gravar um comercial? Na época da Xadê. Lembra? Não era Smooth Operator, era uma outra música. Sweet as Taboo. Sweet, nunca mais, olha para você ver como a memória marca. Sucesso demais. E era um lançamento de um filme chamado A Lenda. Ele falou, você não quer gravar? Que a gente está lançando. São José está vindo com o cinema Dolby Stereo. Dolby. Olha isso. Direto do túnel do tempo. Você com 14 anos quer gravar um Por aí, comercial? 14, 15 anos. E eu fui e gravei. Porque na época a rádio tinha uma locutora, eu não vou me recordar agora o nome, mas ele não queria gravar com ela, ele queria gravar comigo. Ele falou, vamos. Então ele foi a pessoa a qual me deu aquele impulso. Falei, mas caramba, eu estou fazendo o 2º grau no Rio de Janeiro, técnica e contabilidade, vai vendo. Aí o tempo foi passando, eu fui terminando o colégio, meu pai falou, você vai fazer o quê? De faculdade, né? Eu falei, pai, eu não quero fazer faculdade. Ele falou, mas como não? Minha irmã já estava já na engenharia eletrônica e tal. Eu falei, pai, eu não quero. Eu quero fazer um curso de locução. Porque eu tomei gosto. Eu falei, eu quero falar, eu quero desenvolver essa coisa do rádio. E eu tinha a Mônica Venerabile no Rio de Janeiro, porque em São Paulo era a Sandra Grotti, mas depois eu chego lá. No Rio de Janeiro, eu tinha muito viva a Mônica. Moniquinha, maldita, Fluminense e tal, e pá. Depois ela foi para a RPC, enfim, outras rádios, eu sempre acompanhando a locução da Mônica. Então eu tinha a Mônica como referência na minha memória. E o tempo, meu pai falou, então você vai atrás desse curso. Inclusive eu fiquei sabendo, tem uns 2 dias, que o Áureo Ameno, ele era o nosso, na época da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ele faleceu agora, com os 93 anos. Ele era que ministrava o nosso curso.
Era um senhor assim, um locutor, nossa, ele era tudo que você podia imaginar no rádio, muito conceituado no Rio de Janeiro, e ele faleceu há pouco tempo. E eu fui fazendo o curso de impostação de voz, de leitura, de tudo. Aí veio a bomba, que para mim não foi bomba, mas na época foi. Meu pai chegou em casa e falou: eu preciso dar uma notícia para a família. E eu fazendo o curso, me dedicando o máximo, adorava, adorava. E olha que, morando em Realengo, quem conhece sabe, e o curso era no centro da cidade, perto da Praça 15. Deu para imaginar a distância, né? Avenida Brasil, aquelas coisas. Eu em pé, no ônibus, imprensada em roleta. Idade? Eu já estava com 18. 18 anos. Já tinha... Não, eu estava para fazer 18. Não, eu já tinha feito 18 anos. E qual foi a notícia do pai? Que a gente tinha que ir embora para a Espanha. Nossa. Meu pai foi transferido para ser adido militar em Madrid. A primeira pergunta, eu falei: eu não vou. Eu falei assim: mas por que isso? Do nada. Ele falou: não, foi um... É como se fosse uma aposentadoria. Meu pai era muito, muito querido nas Forças Armadas, na Marinha. E o almirante falou que para ele se aposentar, ele ia dar esse agrado pelo tempo de Forças Armadas, e quando meu pai regressasse, ele já ia se aposentar, que na Marinha não é se aposentar, é entrar na reserva, né? Uma Sim, coisa assim. isso aí. Aí, mas o meu curso, eu estou fazendo o curso, eu não vou. Eu sei, Thales, que eu fui chorando no avião. Meu irmão não foi, tá? Meu irmão não foi porque ele já estava fazendo escola especialista da aeronáutica em Guaratinguetá. Ele Tava fazia alocado lá. faculdade, ele fazia faculdade e fazia a escola especialista. E você foi? Eu fui chorando, gente, no ônibus, ó. No avião. Nunca mais me esqueço. Na Ibéria, eu fui chorando. Cheguei, estava nevando. Imagina, Realengo, gente. Vocês têm noção do que é Realengo? Bangu é ali do lado, que é o bairro mais quente do Rio de Janeiro. A temperatura mais alta se mede ali, tá? Chegou na Espanha chorando. Chorando e nevando. Bom, bonito foi que vi neve, né? E mas aí? assim, a cara amarradíssima. Falei: e agora? Eu vou ficar fazendo o quê num país que não é o meu, a língua que não é a minha? Eu não falava nada. Malemar, um inglesinho ali por causa das músicas, né? Mas não falava fluentemente. Thales, a história é longa, mas eu vou tentar ser mais sucinta possível, tá, gente? Para não ficar uma coisa muito grande. Passados uns dias, porque meu pai tinha, olha só para você ver, há 33 anos atrás, nós tínhamos que morar próximo ao metrô por conta de bomba do ETA. Na época tinha, tanto que com 15 dias eu fui acordada por uma bomba do Nossa. grupo terrorista. Graças a Deus, nem o IRA e nem o ETA existem mais. Mas enfim, isso existia naquela época. Minha mãe entrou em desespero. Imagina, já que é... Bom, o tempo foi passando. E o apartamento tinha que ser mobiliado com telefone e tudo. Telefone, morando em frente ao metrô, porque se acontecesse algo parecido, não ia... Gente, nós tínhamos sofé. E aí? Eu não gostava, porque eu era muito... Tipo, eu lá vou querer andar de chofé, eu vou andar de metrô, de ônibus, de a pé. Eu não tinha essas frescuras, não, mas se acontecesse algo, não ia ter como o motorista ir pegar meu pai. Então, meu pai tinha que ir para a embaixada de qualquer jeito de metrô. Cláudio Martins, com 18 anos, já tinha o seu Alfred. Alfred! Não, e era português. O Antônio, nossa. Enfim, mais uma graça ele. Mas eu não gostava, eu era muito... Tem umas histórias muito loucas em Londres. Mas vamos chegar lá? Bora. Vamos lá. Aí eu comecei a ouvir rádio, imagina. Comecei a ouvir rádio e começou a tocar João Bosco, Milton Nascimento, uma sequência de músicas brasileiras. Eu falei para minha mãe: nossa, música brasileira? Que legal, que bom. Aí o locutor entrou. Vozeirão. Rodolfo Poveda. Trópico, tópico, Milton. E para você, a nossa fonética do ão é única. É muito difícil você pegar um europeu e pronunciar o João, né? Nasalado. E ele pronunciou João Bosco. Eu, mãe, Me leva. não, mãe, Me leva lá. fala pro meu pai, já que ele tá na Embaixada do Brasil, já que essa rádio só toca música popular brasileira, pro meu pai achar aonde é essa rádio. Eu preciso ir lá, mãe, eu preciso ir lá.
Bom, enfim, o meu pai arrumou o telefone da rádio. E eu, com o meu portunhol, eu liguei para a rádio. Gente, a gente está numa cafeteria. Por favor, fique à vontade. Porque esse daqui, para me tirar de casa, para me entrevistar, Aí só se sim. fosse numa cafeteria. E essa cafeteria fica no Jardim das Indústrias, lindíssima. Aliás, se tiver a oportunidade de vir conhecer. E o nome da cafeteria é Felicitar. E aí, ó, Felicitar. Garden, como é que é? Felicitar, Garden, café. Ah, café. E tinha que ter o café para acompanhar nessa entrevista. Muito obrigada, viu? Que sucesso, hein? Ai, gente, que mimo. Ai, adoro, amo, 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 amo. Aí, Pai me leva lá nessa rádio. não, eu liguei, Thales, o mais engraçado, que eu sempre fui muito caruda. Nunca tive medo de nada. Imagina, eu estava em Madrid, na Espanha, de Realengo, prestem atenção. Não era nem São José dos Campos, era Realengo. De Realengo para a Um Espanha. bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro para Madrid. Uma pessoa que sempre ficava ali, naquele pedacinho, não saía dali. Eu liguei para a rádio. Eu falei, olá, arrastando um portunhol horroroso. Que eu queria falar com o diretor do programa, Rodolfo Poveda. Era ele que tinha atendido, porque era direto na mesa dele. Ele deixou eu arrastar um portunhol. Ele falou assim, pode falar em português? Eu falo português? Eu falei, eu não acredito, ele ria. Bom, eu vou resumir a história, porque a história é longuíssima. Eu comecei a frequentar a rádio, e eu sempre fui muito cuidadosa com vinil. Era vinil, tá? Vinil. E ele não deixava ninguém tocar naqueles discos dele. Ninguém, mas ninguém mesmo. Era ele que... Eu sei que ele pegou uma afinidade tamanha comigo, que ele falou assim, você vai ficar responsável pela produção do meu programa. Thales, até concurso, qual o melhor samba enredo eu bolei. Coisa que não tinha naquela época. Eu fazia o ouvinte da rádio ligar para escolher entre Mangueira, Portela, Imperatriz, a minha Beija-Flor de Nilópolis. Eu com a mão eu que eu sou assim, né? Eu sou neta de italiano, então tá tudo certo. Carioca. Carioca, neta de italiana. Neta de italiano. E português. Radialista. Radialista. Aí eu falei, sério? Cláudia Cunha, sabe o que é Cunha? Não é cunhada não, tá? É vinhetas. Eu criava vinhetas. Cara, eu tinha uma criatividade muito louca, mas tudo eu peguei de quando eu ouvi as rádios no Rio de Janeiro. 18 anos de idade, com aquele susto de mudança para a Espanha. Muito. Thales, Seu rádio de verdade começou na Espanha. O meu primeiro emprego. Legal. Eu fui contratada. Aí passou. 88, 1980, não, 86. Aí o tempo foi passando. Teve o festival de verão da Europa. Pera lá, para quem chegou na Espanha chorando... Chorando, escuta. Meu, com... um momentinho que eu vou tomar um gole. Tá, a minha pergunta é, vamos se situar. Do momento que você chega na Espanha até você conhecer pessoalmente o radialista lá, o espanhol, foi quanto tempo? Não demorou 2 meses. Vai vendo, Thales. 2 meses ouvindo a rádio ali diariamente? Bicho. Ficou louca ouvindo a rádio ali todo dia? Porque assim, quando eu pedi pro meu pai o telefone da rádio, tudo, eu esperei o Rodolfo me fazer o convite, porque eu não ia meter as caras. Ele falou assim, se você quiser um dia vir aqui, Cali Huerta 73. Nunca mais eu me esqueço do endereço. Legal. Você vem aqui na Cali Huerta 73. Eu falei, olha que eu vou, hein? Que eu amo rádio. Olha que eu vou de Malicuia, hein? E os equipamentos da rádio, a coisa mais louca, era a Rádio Nacional de Espanha. Era a Rádio Cadena Espanhola, depois virou Rádio Nacional de Espanha. Hoje já mudou tudo, imagina. Aí, passados-se esses mesezinhos, eu fui até a rádio. Tímida. Claro, tem uma boa moça, né, gente? Tímida de tudo. Ele me apresentou porque ele não operava. Ele ficava do outro lado, como se fosse rádio AM. Ficava o comunicador e o operador aqui. Só que esse operador, ele também era locutor. Era uma rádio FM. Tipo assim, ele locava aquele horário e aquele locutor que estava ali operando, terminava o tópico, esse locutor do FM tocava as músicas atuais. Tanto que muitas músicas, quando eu regressei,
já tinham feito sucesso lá. Lembra do Voyage, Voyage? Conheci Desiree. E o pessoal falava Desireless. Falei, gente, é francesa, não é inglesa. Não, é Desireless. Eu falei, não, é Desiree. Porque eu conheci. Por que eu falei que eu conheci? Porque nessa época, eles se apresentavam muito nos programas de televisão. E eu fiz vários lá. Mas eu fazia com os cantores brasileiros. Milton Nascimento, Caetano Veloso, Nana. Eu tenho várias fotos. Nana Caymmi. Toda a nata da nossa música popular brasileira passava pelo nosso programa. Eu falo nosso porque eu participei e fui contratada linda. Eu tinha olerite, pá. Mas para chegar à contratação, foi nesse festival de verão que teve. O que aconteceu? O Rodolfo, ele é uma única pessoa. E quem apareceu na vida dele para agregar e fazer todo esse contexto? A pessoa aqui. Então ele só, tipo assim, naquela época, os discos, eles chegavam no correio, que é aquele correio lindo que tem ali, em Madrid. E ele falava, Cláudia, chegou a encomenda, você quer ir lá pegar? Minha mãe morria de medo por causa das bombas, né? Falei, não, mãe, tá tudo sossegado, eu vou lá só pegar o pacote, levar pra... Imagina, levar um pacote. E ele só deixava a mim responsável por isso. Aí eu levava para a rádio e tal, e ele via o meu cuidado com o disco, ao tirar o encarte, tirar aquele plastiquinho antes do vinil, tirar, depois guardar, limpar. Ele falou, porque depois ele não me contou, mas ele já estava confabulando, vai vir um festival de verão, como é que eu vou me virar sozinho para segurar essa galera? Eu ia jantar com os músicos de Nana, porque eles ficavam no hotel, Carlos Lyra, o da Bossa Nova? Sim. Nossa, a gente tem outros papos, eu tenho essa foto, a gente no hall do hotel batendo papo, eu com Carlos Lyra. Bom, enfim. Mas foi muito gostoso. Essa época foi para mim foi assim. Aí eu cheguei na rádio para trabalhar porque era assim, Wagner Tiso, com Milton Nascimento no piano. Ai, gente, eu tenho fotos. Isso eu tenho tudo para mostrar. Não é só de garganta, não, eu tenho tudo para mostrar. Tem fotos, tem vídeos. Tudo. Tem vídeo tudo. nessa época nem tanto, porque mais fotos tem. A rádio ficava no endereço e o estúdio de gravação, com piano, bateria, tudo, ficava em outro endereço. Então, quarta-feira era dia de gravar os artistas. Eu ia levar a esposa do Wagner Tiso para fazer compras, porque tinha um período lá que era... de sale, como é que era? De ofertas, como é que fala? Liquidação. Só que lá tinha um nome, era... Ai, eu esqueci. Que sale, price, era o quê? Não, lá tinha um nome específico. Por que eu falo Barajas? Barajas é o aeroporto. Esquece. Depois eu vou lembrar. E ela queria ir nas liquidações. Eu falei, mas é aqui que a gente pega as coisas boas com preço menor, porque naquela época era peseta, não era euro ainda. Vamos voltar à rádio. Nessa que eu voltei para trabalhar, que eu levei a esposa, a Solange na época, né? Porque as pessoas vão mudando, né? Os casamentos, né? Para fazer compras e tal. Todo mundo me adorava naquela época. Porque era muito receptiva, falava o espanhol, já estava falando bem, né? O espanhol e tal. Cláudia, eu preciso falar... Isso já na rádio, não no estúdio de gravação, na rádio. Eu preciso falar uma coisa com você. O diretor da rádio precisa falar com você. Eu falei, pronto, fiz alguma droga, né? Posso falar merda? Pode. Falei. Aqui no YouTube pode. Esse vídeo estamos no YouTube. Tá. Ai, eu fiz alguma merda. Ai, meu Deus do céu. Lá Será vem. que eu aprontei? Porque o diretor de rádio e TV, detalhe, é rádio e TV. A demissão vai chegar agora. Agora, acabou. Imagina o turista, né? Eu turista. Imagina o turista. Fui. Pedi, né? Com permisso. O diretor seríssimo. E eu sentei, ele falou, você quer tomar alguma coisa? Eu falei, eu não, né, gente? Eu quero já saber o que está acontecendo. Nesse ponto, fui ansiosa. Tipo, vá aonde o senhor quer que chegue. Bom, eu vou resumir. Foi só elogio. Ele falou que já tinham passado vários turistas pela emissora, mas que faziam trabalhinhos, assim, pré-determinado para aquilo.
E eu não, eu já estava ali, porque eu era colaboradora, nunca mais me esqueço, eu era colaboradora da rádio e do programa. Então, ele via que eu ia na rádio fora do meu horário de expediente. E o pessoal, porque ali eram é como se fosse aqui no núcleo da Estéreo Vale, que tem nativa, eram várias rádios. Então, era rádio de esporte, rádio de músicas mais classes, eram todos os estilos ali. E eu passava em cada setor. E eu sempre fui muito comunicativa. E eles queriam saber como é que era sambar, aquelas coisas de europeu, de gringos, né? Assim, como é que samba? Como é que fala tal coisa? E eu me comunicava com todos eles em todos os setores. La Pelota, né? Que é a bola de futebol. La Pelota, que não sei o quê. Pelé, então, falou em Pelé, é o rei, né? E começava. E o diretor, ele me colocou lá em cima. E ele falou, tá vindo o festival de verão. Você quer vir trabalhar com a gente? Com a gente, fazer parte da equipe? Foi isso que aconteceu. Eu fiquei muda, emudecida, totalmente. Isso o quê? 19 anos de idade? Não, 18 para 19. Não tinha completado. Não, imagina, eu com 19 eu estava no show do Gênesis. Nunca mais me esqueço que foi meu presente de aniversário. Não, eu estava no show do Gênesis. Quem abriu o show do Gênesis foi o Paul Young. Every time you go away. Então, foi ele que abriu o show do Gênesis com o Phil Collins. Musicão. O Peter Gabriel já não fazia parte, Quanto tempo mas enfim. você ficou na rádio da Espanha? Aí eu fui contratada. Thales, foi a primeira vez que eu abri uma conta em banco. Eu nunca tinha aberto La Caja de Ahorros de Madrid, na esquina da minha casa. Fui com o passaporte, porque a gente tinha o passaporte, o vermelho, né? Que é passaporte diplomático. Então eu tive que abrir a conta. E detalhe, tinha muita greve lá na Espanha. Em Madrid, né? Tinha muita greve de correio, greve disso, daquilo. Você acredita que eles me ligavam e falavam assim, pode ficar tranquilo que seu pagamento vai entrar. Porque o Olerite chegava no correio. O Olerite vinha pelo correio. Com tudo. E eu tinha até os descontos do IVA na época. Aí eu falei, e eles me ligavam, olha, pode ficar tranquilo que seu pagamento, independente da greve, ele vai ser depositado. Aí eu, gracias. Eu falava, gente, isso é primeiro mundo mesmo? Há 33 anos atrás. Fui contratada. 23. Fui contratada. E detalhe, eu era para ser contratada somente para o festival de verão. Prestem atenção. 3 meses. Passados 3 meses, ninguém veio falar comigo e eu continuei recebendo. Aí, eu fui chamada novamente pelo diretor. Agora eu fiz merda. Agora eu fiz coisa errada. Falei, bom, terminou o contrato, né, gente? Agora acabou. Não, ele falou assim, pelo seu desempenho, porque eu recebi a nata da música popular brasileira. A gente vai te contratar permanente. Cara, aquilo pra mim, quando eu falei pra minha mãe não sabia que se ela chorava, se ela... Cara, eu fiquei assim, em êxtase. 18 anos. 18 para 19. Tanto que eu voltei pra cá com 21, eu tava contratada ainda. Eu só saí da rádio porque eu tive que voltar. Porque quando você é contratado, por que eles... Obviamente, né, o Thales, eles viram o meu passaporte. Eu tinha data para entrar e data para ir embora. Então eu não ia ficar eternamente no país. Então eles sabiam que ia chegar uma determinada data, eu tinha que voltar para o Brasil. Então, tipo, Rodolfo, eu vou segurar ela aqui até a hora que ela precisa ir embora. E nessa, vários shows. Pat Messini, alguém conhece Pat Messini Group? This is not America, com David Bowie. Pois é, eu assisti um show com Pat Messini. Olha, eu teria que... Tá, quando você saiu da rádio, o dono chorou, sentiu... Não, todos eles. Ninguém acreditava que eu tinha que voltar. Eu falava, gente, para eu ficar eu tenho que casar. Porque tem uma história também. Veio um espanhol aqui pro Brasil querer casar comigo para levar embora. Meu pai quase morreu. Isso que eu falo, tem histórias assim, absurdas. Mas aí quando eu regressei pro Brasil, eu falei para meus pais, eu não moro mais com vocês no Rio de Janeiro. Eu quero ir para São José dos Campos. Primeiro que eu tava com muito sotaque. O pessoal fala, ai, que besteira, mas não, é sério, a gente volta com sotaque. Porque eu tinha uma melhor amiga irlandesa lá, olha pra você ver, porque resumindo, aí eu voltei pro Brasil, eu comecei a trabalhar aqui em São José, trabalhei na Bandeirantes FM, depois eu fui pra Difusora, depois eu fui pra Estéreo Vale, da Estéreo Vale eu fiz a 94 em Pinda,
E posterior a isso, eu fui para a Rádio Cidade em São Paulo, onde eu fiquei quase 11 anos e fiz 89, eu fiz a Band FM, fiz a Tropical, eu fiz a Atual, mas eu fiquei pouquíssimo tempo na Atual, a Rádio AM, que é a Rádio Capital. Imagina eu trocar horário com Paulo Lopes, Eli Correia, gente, é impagável. Mas assim, foi uma experiência ímpar para mim no meu currículo, ter trabalhado em AM também. E é isso, Thales. Essa é Cláudia Martins. E hoje eu estou na Onda FM 93.1 apresentando O Amor que Vale a Pena, o seu programa romântico da hora do almoço, com histórias, com mensagens, com recados, com tradução do dia, relembrar um pouquinho daquele tempo da Rádio Cidade, onde nós tínhamos 500 mil ouvintes por minuto. Mas é isso, gente. Adorei, amei. Gente, café é vida. É vida. E só esse rapaz, porque, olha, muitos podcasts eu não participei, porque eu gosto disso. Sabe, eu gosto disso, porque a gente tá para se encontrar. Sim, eu não vou nem muito falar bom. quantos anos, porque a gente vai se entregar aqui, tá? Muito tempo. Mas eu tive a oportunidade de conhecer a esposa, que é linda, maravilhosa, nossa, um amor de pessoa. Você também Valeu. é magnífico. E fora esse profissional, que é, meu Deus do céu, quem teve a oportunidade de ter Thales de Mileto em seu estúdio, em sua rádio, E seu time. no seu time, olhe. Muito bom. Galera, é isso. Esse vídeo é para você que ama o rádio, para você que ama voz, está conhecendo a voz que tanto você ouviu no rádio em São Paulo, em 96.9, da Rádio Cidade, para o mundo, da Espanha, do Rio de Janeiro, de todos os lugares. Cláudia Martins, uma voz que vale a pena ouvir de novo. Um beijo e obrigada pela essa entrevista. Esse bate-papo, na verdade, não foi nenhuma entrevista, foi um bate-papo. Muito bom. E no lugar que eu mais a amo, que é uma cafeteria. Comenta aí no YouTube e envie esse link para seus amigos. Viva o rádio! Viva! Cidade.